Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Marcelo Lasno e hoje a gente vai falar sobre genética mendeliana. Então vamos? Então, pessoal, genética pode ser dividida em duas grandes partes hoje. A genética clássica, que a gente costuma dizer que foi fundada por o trabalho de 1866 do Gregor Mendel, um artigo científico chamado Experiência com Hibridização em Plantas, e a genética molecular, que foi fundamentada, né, a partir do trabalho da publicação também de um artigo científico, mas de 1953, do Watson, norte-americano Watson, e o inglês Francis Crick. Hoje nós vamos trabalhar a genética clássica, que substancialmente foi a interpretação do que acontecia efetivamente com o mundo da genética, até então debatido e nunca muito bem compreendido. A gente poderia resumir, em última instância, que a genética clássica ela se fundamenta na fecundação. Então, se caso a fecundação humana, né, o espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo ou ovócito outros 23, faz-se um zigoto de 46 cromossomos, onde se tem para cada característica, e, portanto, dois fatores, um herdado do pai e outro herdado da mãe, para fazer o filho. Quem matou essa charada foi o monge Gregor Johann Mendel, que viveu no século XIX. Aqui vocês estão vendo o mosteiro onde ele trabalhou, com as suas ervilhas, também com as suas abelhas, mas foi agudo o trabalho que ele publicou com as ervilhas, e aqui está o Mendel. A grande fundamentação do trabalho do Mendel é essa frase: cada indivíduo tem dois fatores para cada caráter. E esses fatores eles se separam na hora de formar os gametas para se reconciliarem, vamos dizer assim, enquanto duplas na formação dos novos indivíduos. Dominando essa lógica de que cada um tem dois, um vindo do pai, o outro é vindo da mãe, e esses dois definem o indivíduo, a gente tem efetivamente a lei de Mendel, o mendelismo, por assim dizer. Bom, aqui vocês estão vendo já uma maneira de representar, por assim dizer, esses fatores mendelianos. A opção que se fez foi o uso de letras. Você vê que esses fatores podem ser diferentes quando herdados dos pais, ou iguais, mas sempre serão dois, um herdado do pai e o outro herdado da mãe. Esses fatores são chamados de alelos. Os alelos são as variações gênicas. Então, um gene tem formas. Essas formas do gene são os seus alelos. Os alelos podem ser iguais ou diferentes, mas, como eu disse, cada indivíduo porta dois alelos para cada gene. Bom, o alelo que se manifesta sempre, ele é chamado de alelo dominante, e a gente representa com a letra maiúscula. O alelo que só se manifesta se ele tiver em dose dupla, ele é chamado de alelo recessivo e ganha a letra minúscula. Quando o indivíduo tem alelos iguais, a gente diz que o indivíduo é homozigoto. No trabalho original do Mendel, ele usou o termo puro. Se o indivíduo tem alelos diferentes, a gente chama ele de heterozigoto. O trabalho original do Mendel chamava de híbrido. Puro e híbrido ainda são usados em alguns momentos. Portanto, fica a dica. A combinação alélica de um indivíduo chama-se genótipo. Como, por exemplo, Bzão-Bzão, Bzão-Bzinho, Bzim-Bzinho. Isso é o genótipo, é a combinação alélica do indivíduo. A característica que o genótipo define, a gente chama de fenótipo, é o caráter. Como eu botei aqui, ser branco, ser rosa, ou ser alto, ser baixo, enfim, ter o sangue O, tem o sangue A. Então, isso é fenótipo. Fenótipo é a característica e genótipo é a combinação alélica. O genótipo define o fenótipo, não sem antes a participação do meio. O meio é importante, na imensa maioria das vezes, para a definição do caráter. Veja bem esse caso que eu estou mostrando para vocês. Essas plantas são todas geneticamente idênticas, no entanto, essa tem flor rosa e essa tem flor roxa. Por quê? Se são geneticamente iguais, o genótipo é o mesmo. Mas tem fenótipos diferentes, por quê? Porque o meio é diferente, porque o solo tem pHs diferentes aqui, e por isso eles acabaram assumindo cores diferentes. Bom, cada característica do corpo tem um viés genético
e um viés ambiental. Essa tabela mostra que quanto mais à direita dela, maior é o fator ambiental. Quanto mais à esquerda, maior é o fator genético. Isso vai variando. Você pega, por exemplo, derrame, diabetes e asma, tem forte componente ambiental, mas também tem forte componente genético. Tá? O câncer de pulmão e de pele tem forte componente ambiental, que no caso é tabagismo e incidência de ultravioleta. Já o câncer de cólon, que é um câncer de intestino grosso, e câncer de mama, já são cânceres que têm forte conotação genética. Em 1950, para dar um pouco de exemplificação disso, em 1950, por exemplo, nós não tínhamos praticamente diabetes nas tribos brasileiras. Né? Olha só o que aconteceu hoje, a gente tem tribos que metade dos adultos são diabéticos. Por quê? Houve mutação, houve uma incorporação de novos genes na população? Não, o gene já estava lá. O que aconteceu foi um fator ambiental que se disponibilizou, que no caso foi a ingestão de açúcar, né? A sacarose, que não era comum, e a civilização dos grupos indígenas acabaram levando a essa verdadeira epidemia de diabetes, particularmente da de tipo 2. Aqui um outro conceito que pode aparecer é o conceito de fenocópia. O que é o conceito de fenocópia? O indivíduo tem um fenótipo, mas esse fenótipo não tem a base genética para ela. Por exemplo, nessa foto vocês estão vendo um portador do que ficou conhecido como a síndrome da talidomida. Talidomida foi uma medicação usada para enjoos que foi prescrita para gestantes e, no entanto, elas produziam esse tipo de efeito, que é a formação ou a não formação de membros completos, ou a formação de membros curtos. Essa epidemia se deu entre 1957 e 61, 10 mil casos, e representava um quadro clínico que já existia por motivos genéticos, que são os casos de focomelia. Mas veja bem, focomelia tem base genética. E a síndrome da talidomida, que deu o mesmo fenótipo, tem uma base ambiental, foi uma substância química administrada para gestantes. Dessa forma, esse bebezinho que está na foto, ele é uma fenocópia de um portador de focomelia, porque na verdade ele tem a síndrome da talidomida. Muito bem. Outra situação importante em primeira lei de Mendel, em mendelismo, é o que vocês estão vendo aqui, a representação familiar por meio de um heredograma. É fácil, pessoal. O quadradinho é homem, bolinha é mulher. Marcado é afetado. Afetado assim, a característica que eu estou estudando está representada nesse quadradinho e nessa bolinha pretinha. Então, isso representa o que a gente chama de característica que estou estudando. Efetivamente é isso. Aqui, tá? Vocês estão vendo uma não portadora e um não portador da característica. Olhando para esse esquema, o heredograma, os bolinhas e quadradinhos são ajustados com linhas, né? São conectados com linhas. Quando a linha lateral, gente, significa casamento. Quando a linha vertical, quer dizer descendência. Quando a união se dá por cima dos indivíduos, esse traço de união por cima significa irmandade. Portanto, por exemplo, esses aqui formam um casal que tiveram 3 filhos, 2 filhas, sendo uma delas afetada, e um rapaz normal. Bom, olhando para o heredograma, às vezes é possível identificar quem é dominante e quem é recessivo. Nesse caso, né, a característica que eu estou estudando é dominante. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Pais iguais e filho diferente, o filho sempre é recessivo. Por quê? Porque pais iguais, filho diferente, o filho é sempre recessivo. Porque o contrário é impossível. Esse indivíduo aqui é azinho, porque ele é recessivo, e os pais são azinho, porque eles têm o mesmo fenótipo, que é ser afetado, mas tiveram um filho não afetado. Perceberam? Então veja bem, quando a gente marcar uma característica no heredograma, quer dizer o quê? Que essa característica eu estou estudando ela. Não quer dizer que essa característica seja dominante ou recessiva. O que vai fazer você reconhecer a característica dominante ou recessiva é se os pais são iguais, o filho é diferente e o filho é, então, recessivo. Qual o erro comum que o pessoal faz nessa situação? O pessoal costuma identificar o recessivo como raro, como que aparece menos. E você veja bem que o heredograma aqui levaria então a esse erro. Não façam isso, tá? Não quer dizer que a característica é rara, ela é recessiva. E nem o contrário.
se a característica é abundante, ela é dominante. Eu tenho um exemplo aqui no Brasil, olha só, um casal de sangue A teve um filho O. O sangue O ele é recessivo, no entanto, ele é o sangue mais abundante no Brasil. 50% da população brasileira é do grupo O, então toma cuidado para fazer essa associação, porque ela não pode ser feita. Gente, algumas questões especiais. Gene letal. O que é um gene letal? O nome está dizendo, é um gene que mata. Mata quando? Quando ele estiver em homozigose, tá vendo? Então você vê que nessa condição, esse gene é um gene de definição de pigmentação de pelo em rato, mas ele ao mesmo tempo é um gene letal. Quando se faz cesão, aí há um problema. E esse problema é morte. Tomem cuidado nas questões. Quando falar em morte, é preciso saber se a morte é embrionária ou quando é, porque isso pode fazer diferença na hora de resolver as questões, ok? Codominância é o seguinte. Até agora eu falei para vocês que quando o indivíduo tem dois alelos, um funciona, ele é dito dominante, e o outro não funciona, ele é dito recessivo. Nessa condição você diz que há uma dominância completa. Codominância, o nome está dizendo, é dominar junto, significa que os dois alelos funcionam juntos. Esse caso é conhecido com, aqui, ó, como vocês estão vendo, pode ser representado pelo sistema ABO. Tá vendo? Ó? Sistema ABO. No sistema ABO, o sangue do tipo AB é um caso clássico de codominância. Por quê? O cara que tem um gene para o antígeno A, ele forma A. O cara que tem um gene para o antígeno B, ele forma B. E o cara que tem os dois alelos, o que manda formar A e manda formar B, se eu fosse pensar na tradição, até então, ou a pessoa ia ser A ou ia ser B. Então um é chamado amarelo dominante e outro é recessivo. Mas o que acontece? Os dois funcionam. Esse é o caso de codominância. Aqui mais um caso de codominância especial, que é a herança intermediária, onde ocorre uma mistura, tá vendo? Ó? De características. O camarada sai, o intermediário sai com um fenótipo misto, por assim dizer. Outra situação que eu queria mostrar para vocês, que pode aparecer nas questões, é o que a gente chama de herança polialélica. Tudo que eu mostrei até agora para vocês foi uma herança bialélica, ou seja, de dois alelos. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Mas olha só o caso de Pelágio de Coelho. Na população existem 4 alelos, Czão, CCH, CH e Czinho. Na população existem 4 alelos, mas cada indivíduo, por conta do mendelismo, tem 2. Quando o indivíduo portar Czão, não importa qual o outro alelo, ele sempre vai ser selvagem, como vocês estão vendo aqui, ou agute ou selvagem. Porque é uma ordem hierárquica entre os alelos, tá vendo? Ó? Quando tiver CSH, ele vai ser chinchila, desde que não tenha Czão. Quando tiver CH, ele vai ser Himalaia, desde que não tenha esses dois. E se ele for Czinho, ele vai ser esse último coelhinho, o albino. A gente chama isso de polialelia ou herança polialélica. Eu fui.